Se para você, processo de enfermagem começa com a coleta de dados, depois vem o diagnóstico, planejamento e intervenção, ei, tento lhe informar que você está desatualizado. Fala enfermagem, eu sou o professor e enfermeiro Ivo Salles e nesta aula eu vou te explicar uma atualização que aconteceu no ano de 2024, em janeiro de 2024, e alterou o processo de enfermagem, aquelas etapas que a gente conhece do processo de enfermagem. E para isso que eu vou te ensinar agora, eu preciso que você fique atento nesse vídeo e assista até o final, para não perder nenhum detalhe importante. Se você caiu de paraquedas aqui no Descomplica Enfermagem, quero convidar você a fazer parte dessa grande família, clicando aqui no botão de inscrever-se. Inscreva-se no canal e faça parte da nossa família. Nós passamos a marca de 500 mil, agora o nosso objetivo é chegar a 1 milhão de inscritos. Já pensou? Para isso, conto com tua ajuda para que a gente possa alcançar esse número, um número feito, inclusive, histórico dentro da enfermagem brasileira. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir ter os melhores alunos do Brasil. Então, clique em inscrever e vamos falar sobre o processo de enfermagem. Pois bem, você aprendeu sobre o processo de enfermagem, que ela era sobre coleta de dados, onde depois você tinha o diagnóstico da enfermagem, tinha o planejamento, implementação e avaliação. Houve algumas mudanças na nomenclatura deste processo de enfermagem, dessas etapas, que é exatamente sobre isso que a gente vai conversar aqui. Então, vem aqui para a minha telinha para a gente conversar sobre isso. Então, a atualização do processo de enfermagem foi mediante essa resolução do COFEN 736, de 17 de janeiro de 2024. Ela fala, isso não é novidade, ele deve ser utilizado de modo deliberado e sistemático, até aqui nenhuma novidade, em todo o contexto em que ocorre cuidado de enfermagem. Se tem cuidado de enfermagem, deve ter processo de enfermagem. E esse processo de enfermagem, ele tem que estar fundamentado em um suporte teórico, alguma teoria de enfermagem, seja uma teoria, algum modelo de cuidado, de acordo com sistemas de linguagem padronizados, uso de termos técnicos, de abreviações padronizadas, reconhecidas ali pelaquela instituição, que todo mundo possa entender, instrumento de avaliação e predição de risco, validado pelos protocolos baseado em evidência. Nosso processo de enfermagem não é empírico, ele tem uma base científica. E ele é dividido em quais etapas? Bem, entenda que essas etapas elas são interrelacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas. Elas não chegam ao fim, ela é cíclica. Ela inicia com a avaliação de enfermagem, e aqui vem a grande novidade, o que antes era coleta de dados, agora ficou a avaliação de enfermagem. Em seguida, permanece os diagnósticos, depois planejamento, a gente vai ter a implementação e por fim, olha só, o que antes era a avaliação, nós vamos ter a evolução de enfermagem. Então a gente vai ter avaliação, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. Essa é a mudança de como está hoje o nosso processo de enfermagem. Deixa eu te perguntar, sabia dessa atualização? Se não sabia, já comenta aqui, Ivo, eu não sabia, não tinha visto essa resolução. É o primeiro que eu vejo falar dela. Então, já deixa aí teu like, inscreva-se no canal e vamos dar sequência aqui à nossa aula, porque vamos falar aqui de um por um. A primeira etapa, que é a avaliação de enfermagem, ela vai compreender a nossa coleta de dados. A coleta de dados esses que são subjetivos, através de que a gente vai coletar dados subjetivos? Através de uma boa anamnese. O que é a anamnese mesmo? A anamnese é uma entrevista. E aí é importante lembrar que essa anamnese, ela pode ter ali um guia para estruturar você algumas perguntas já previamente padronizadas, ok? E além dos dados subjetivos, que é o que o paciente vai falar para você, nós temos também os dados objetivos, que a gente vai conseguir através do exame físico. Então, essa etapa de avaliação de enfermagem, a gente aplica a anamnese e também o exame físico. Lembrando que o exame físico é de acordo com aquelas etapas que a gente já aprendeu de inspeção, palpação, percussão e ausculta. Porventura você não sabe ou ainda tem dúvida, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo sobre o exame físico para você assistir depois dessa aula. Combinado? Beleza. Então, essa coleta de dados subjetivos e objetivos acontece dentro da avaliação de enfermagem. E essa avaliação de enfermagem, ela também pode ser realizada mediante técnicas
complementares, como exames laboratoriais, a interpretação de exames laboratoriais, como marcadores hepáticos, marcadores renais, até mesmo hemograma, exames de imagem como raio-x, tomografia computadorizada. A gente vai ter testes clínicos, escalas de avaliação validada, como por exemplo a escala de avaliação do risco de queda, a escala de Morse. Ou na pediatria, a gente vai ter a escala de Humpty-Dumpty, Dumpty-Humpty, né? Para avaliar o risco de lesão por pressão, a gente vai ter a escala de Braden. E se for avaliar o risco de flebite, a gente vai ter a escala de Maddox, né? Todas essas escalas a gente aplica aqui dentro da nossa avaliação, ok? Bem como algum POP, algum protocolo operacional institucionalizado. Quando a gente vem para a nossa segunda etapa, a gente vai ter o diagnóstico de enfermagem. E nos diagnósticos de enfermagem, o mais conhecido são os diagnósticos de enfermagem do NANDA. A gente está inclusive com uma versão atualizada, 2024 até 2026, que trouxe aí diversos diagnósticos novos. Inclusive, se você quiser uma aula só sobre o NANDA, comenta aqui embaixo que eu posso estar gravando facilmente essa aula para você sobre os diagnósticos de enfermagem, o que é que mudou, o que é que implementou, uma aula bacana, completa para você. Então, o que é que vai ter nos diagnósticos? Entenda que, quando você faz a sua avaliação de enfermagem, coleta os dados objetivos e subjetivos, você vai estar ali coletando esses dados para identificar problema. A identificação desses problemas, que pode ser um problema ou, na realidade, alguma condição de vulnerabilidade. E esses problemas são agrupados dentro dos diagnósticos de enfermagem. Então, a gente identifica problemas ou condições de vulnerabilidade ou alguma disposição para melhorar algum comportamento. Entendendo que isso daqui está relacionado à pessoa, pode ser um problema ou uma condição de melhora comportamental de uma pessoa, família, de coletividade ou então de grupos especiais. A próxima etapa é o planejamento. Aqui eu vou desenvolver o meu plano assistencial. E esse plano assistencial deve conter a priorização do diagnóstico de enfermagem, tendo em vista o que tem um risco maior, de um agravo maior para este paciente. Eu preciso colocar dentro desse meu plano assistencial, determinar os resultados quantitativos e qualitativos esperados e execuíveis, ou seja, aquilo que é possível de ser realizado. Então, eu vou colocar esses resultados quantitativos e determinar o que é que eu espero desses resultados e devem ser mensuráveis e quantitativos. E também a tomada de decisão terapêutica declarada pela prescrição de enfermagem das intervenções e ações. Então, dentro do meu planejamento, eu vou ter aqui a prescrição de enfermagem. Lembrando que prescrição de enfermagem é uma atividade que é privativa do enfermeiro. Uma vez que eu faço essa prescrição de enfermagem, vai vir a implementação. A implementação, a gente vai desenvolver o que a gente prescreveu na etapa de planejamento. E quem vai aplicar aqui? Tanto o enfermeiro quanto o técnico de enfermagem. A gente também vai ter algumas padronizações. Então, a gente vai ter padrões de cuidados de enfermagem, como cuidados autônomos do enfermeiro, ou seja, prescrito pelo enfermeiro e de forma independente e realizado por o enfermeiro, pelo técnico de enfermagem ou pelo auxiliar de enfermagem. A gente vai ter padrões de cuidado interprofissional, onde os cuidados aqui eles corroboram como para que outra profissão também possa atuar. E também a gente vai ter os cuidados, os padrões de cuidados em programas de saúde, cuidados advindos de protocolos assistenciais, tá? Como prescrição de medicamentos padronizados nos programas de saúde pública em rotina aprovado pela instituição. Então, isso dentro da implementação. E por fim, a quinta e última, não é a última porque é cíclica, não é isso? A gente vai ter aqui a evolução de enfermagem, que vai compreender, avaliar tudo que foi implementado e as respostas mediante essa implementação do meu paciente. Ele melhorou ou não? Para que assim a gente possa realizar uma nova avaliação, uma nova prescrição e assim uma nova intervenção. Entenda que depois da evolução vai vir o quê? Vai vir uma nova avaliação para a gente avaliar. Por isso que a gente falou lá no começo da nossa aula que o processo de enfermagem ele é cíclico, vai estar sempre se atualizando. Fala aí para mim se você gostou ou não gostou dessa aula. Fala aí pro gente ver. Uma aula boa, direta ao ponto, para que de fato, para que você possa entender de fato o que você precisa saber. No mais, turma, foi um prazer ter aqui em mais um vídeo.
vou ficando por aqui, mas antes eu tenho 2 convites para fazer para você. O primeiro é você já deixar logo o seu like no vídeo, se esse vídeo tiver de alguma forma ajudado você vai entender que a gente está ajudando para a tua formação, bem como o YouTube entende que esse é um vídeo bom, indica para outras pessoas, assim a gente consegue ajudar outros profissionais. E um outro convite, eu falei que era um pedido, mas na realidade é um mega convite. Se você quer dominar mais um pouco sobre as práticas de enfermagem, te convido a fazer parte do Prime Nurse. Dentro do Prime Nurse tem as minhas lives. Eu passei um ano inteiro fazendo lives semanais, 2 lives por semana, com mais de 52 lives disponíveis para assistir. A gente aborda diversos assuntos, cálculo, medicamento, urgência, emergência, feridas e curativos, um conteúdo super completo para que você possa ter acesso por apenas R$ 29,90 por mês. Então clica aqui na descrição do vídeo, faça parte do Prime Plus. No mais, vou ficando por aqui. Foi um prazer tê-los em mais uma aula. Tá passando uma playlist aqui sobre processo de enfermagem. Clique aí e vem maratonar o Descomplica Enfermagem.